No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Radar de Notícias. Bom dia! 7h10. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea. TV Guarulhos, canais 3 na NET e 508 na TV Vivo HD. Estamos no ar também pelo Facebook Live. Participe, curta, comente, compartilhe. E também pela internet, tvguarulhos3.com.br. Manhã de sexta-feira, aleluia, 16 de outubro de 2020. Participe, ligue 2455-1100. Ou mande sua mensagem 99507-6900. Vale Torpedo, WhatsApp 99507-6900. 7h11, bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Manhã chuvosa em Guarulhos. Nós temos agora 18 graus e, segundo o clima-tempo, deveremos chegar a 23 hoje, Pedro. Pois é, agora está mais com cara de primavera mesmo, né? Nós saímos do inverno, entramos direto para o verão e voltamos para a primavera. 7h12 e atenção, daqui a pouco aqui com o jornalista Rabi Kalil, nós vamos comentar a mais recente pesquisa divulgada em Guarulhos. Pesquisa do Instituto ligado à TV Record. Foi divulgada ontem à tarde e, mais uma vez, aponta segundo turno em Guarulhos e hoje a polarização, o empate técnico entre o ex-prefeito Eloy Petá do PT, que tem um viés de liderança, empatado tecnicamente dentro da margem de erro com o atual prefeito Guts. Daqui a pouco, todas as informações dessa mais recente pesquisa em Guarulhos, tá certo? 7h12 e atenção também, antes que eu me esqueça, vou falar aqui que muitos usuários do Hospital Bom Clima estão reclamando do atendimento. O Hospital Bom Clima, acho que tem um plano de saúde particular, o HBC Saúde, e eu fui procurado ontem por esses clientes do HBC Saúde reclamando muito do atendimento lá no Hospital Bom Clima. Eu vou pedir até a atenção da Secretaria de Saúde, acho que a Vigilância Sanitária também tem controle sobre os hospitais particulares, né? Porque, pelo que eu vi ali pelas fotos e vídeos, realmente o atendimento está na rua. As pessoas estão esperando atendimento na rua, literalmente, né? 7h13, vamos lá. Atenção para as principais notícias dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Barroso afasta senador pego com dinheiro dentro da cueca. Dentro da cueca, dentro das nádegas, ou dentro da bunda, para falar bem a verdade, o português bem claro, né? E o dinheiro estava sujo de fezes e urina. Rapaz. Que vexame, hein? Eu acho que o senador Chico Rodrigues deveria renunciar. Depois de um vexame desse... Vexame mesmo. Um vexame, deveria renunciar. Ministro Barroso afastou por 90 dias, mas o Senado tem que concordar ainda com esse afastamento. Espero que o Senado não se furte, né? Comissão de Ética do Senado. Agora, senador Chico Rodrigues, renuncie. Que papelão. Papelão, que vergonha, hein? Agora, também não concordo em associar isso ao presidente Bolsonaro. Eu acho que não dá para jogar na conta do presidente Bolsonaro, não. Não. Agora, parabéns à Polícia Federal também, né? Supremo mantém revogação de habeas corpus a André do Rep. É uma piada pronta, né? Depois que o ministro Marco Aurélio soltou um mega traficante, o Supremo entende que ele não poderia ter soltado. E aí o Marco Aurélio está bravo, hein? Ele está se achando o bode expiatório. Porque ele disse que estava cumprindo a lei. E realmente há uma questão interessante. O presidente do Supremo, Luiz Fux, não tem o poder de revogar a decisão dele, mas revogou. Quer dizer, né? É que nem futebol, né, Virgílio Rocha? Não pode, mas vem a mão de Deus. Tem um jeitinho, né? Tem um jeitinho. O Brasil é assim mesmo, uma jabuticaba, como disseram ontem, né? Planalto suspeita de boicote
contra Russomano. Cada vez mais evidente que o Planalto, o presidente Bolsonaro, apoia aqui na capital Celso Russomano, do Republicanos. E agora, a mais recente pesquisa Ibope, que nós vamos comentar hoje também, aponta um crescimento do atual prefeito Bruno Covas e o Celso Russomano já também em declínio, né? Fala aí, Virgílio Rocha. A Folha Metropolitana, manchete principal, a PT surge em primeiro, mas em empate técnico com Guti, diz Record TV. Sim, a pesquisa está correta. Há um viés, há um viés de liderança para o ex-prefeito Pietá, do PT, com 28% das intenções de voto, contra o atual prefeito Guti, do PSD, com 25%. É um empate técnico, margem de erro de 4 pontos percentuais. Então, mas há um viés de liderança para o Pietá. O que mais? A pesquisa é do Real Time Big Data. Right. 28 para o Pietá, né, e 25 para o Guti. Daqui a pouco nós vamos comentar, o Rabi Calil aqui nos bastidores, nós vamos comentar a pesquisa da TV Record e a pesquisa Ibope, né? O Estadão destaca hoje, pesquisa mostra empate técnico entre Covas e Russomano. 2 empates técnicos, em Guarulhos e na capital. Agora, aqui na capital, Virgílio Rocha, o Bruno Covas diminuiu muito a rejeição. É isso que é interessante, né? A rejeição dele caiu muito. Daqui a pouco eu vou falar os dados da pesquisa Ibope. O que mais? Prefeituráveis falam sobre as demandas do setor empresarial. Foi você que criou esse termo aqui, né? Prefeiturável? Nem me lembro, Virgílio. Eu acho que eu fui um dos primeiros a usar. Eles falaram sobre as demandas do setor empresarial lá na ACE, na sabatina da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Mais alguma coisa aí? Aumenta o número de candidatos que se autodeclaram negros. Sim. 7h17. Surto europeu ameaça a recuperação econômica. A Europa, a segunda onda da Covid-19 assusta e assusta muito, hein? Ministro do Supremo afasta senador flagrado com dinheiro na cueca. Dinheiro na cueca, vírgula. Estava com dinheiro na bunda, né? Sujo, de urina e fezes. Quer dizer que ele na hora se borrou então, né? Lógico. Se borrou de medo da polícia, né? Pelo amor de Deus, hein? Agora, o duro é saber que esse afastamento ainda depende da aprovação do Senado, né? Polícia busca 21 criminosos soltos por Marco Aurélio. Meu Deus do céu. Marco Aurélio de Mello. Agora a pergunta é, o Marco Aurélio, o ministro, errou ou erraram as pessoas que aprovaram a legislação, a lei? Nós temos que pensar nisso também, né? Ou o ministro errou o entendimento da lei? O ministro disse que seguiu a lei. A lei, mas a lei tem que ser interpretada também, né? Bom, fala aí, Virgílio. O Guarulhos hoje, a principal manchete é sobre a pesquisa, que mostra a polarização entre PT e Guti. A alça de retorno do trevo de Cumbica será fechado nesta sexta-feira para obras. Isso é importante, hein? Essa notícia começou a repercutir ontem. A Nova Dutra vai fechar uma das alças lá do viaduto de Cumbica, mas não disse em qual horário. Disse que será hoje, sexta-feira, mas não diz a partir de que horário. Ele disse que será reaberta no domingo às 17 horas. Eu me pergunto, esse fechamento hoje, se alguém souber, a prefeitura também não informou, quem souber, por favor, nos comunique aqui. A partir de que momento, a partir de qual horário será fechada essa alça, né? Eu gostaria de saber. Mais uma coisa, Virgílio? São Paulo, o estado de São Paulo, dá início à testagem para a Covid-19 em alunos e profissionais da educação. Muito bom. E há uma disputa entre o governo estadual de São Paulo e o governo federal agora pela questão da vacina, né? O governo de São Paulo se diz apto a produzir vacinas para todos os brasileiros se tiver o apoio do governo federal. O governo federal não está disposto a apoiar o governador Dória. Olha só a que ponto chegamos. Uma disputa política entre Dória e Bolsonaro em relação à vacina contra a Covid. Ô Pedro, só um comentário aqui sobre o horário eleitoral. Nós estávamos comentando ali nos bastidores, né, que tem candidato que não gravou, né? Sim. Porque por falta de verba, tal, que até o Rabi estava falando. Mas hoje é fácil você gravar um áudio, gravar um vídeo e mandar, né, Muito celular. fácil. Eu acho que está faltando atitude mesmo. E só para a gente registrar aqui, nós constatamos ontem no seu 3 em 1 que a Rádio Cumbica está fora do ar, né? Verdade, nós tentamos sintonizar ontem a Rádio Cumbica
nós sintonizamos a Rádio Boa Nova, 1450 AM, Isso. que é de Guarulhos, a 104.1, a Top, que é de Guarulhos, agora a Rádio Cumbica AM, 1500, fora do ar. Fora do ar. Muito bem, vamos lá, pesquisa, 7 horas e 20 minutos, vamos lá, divulgada ontem, aponta o ex-prefeito Eloy Pietá do PT com 28% das intenções de voto na pesquisa estimulada, seguida pelo prefeito Guti do PSD com 25%. Portanto, dentro da margem de erro de 4 pontos percentuais para cima ou para baixo, eles estão empatados tecnicamente. Vamos a todos os números, 7 e 21. Eloy Pietá, 28%, Guti, 25%, Franco Correia do PSDB, oscilou de 4% para 5%. A Adriana Afonso do PL, 3%. Rodrigo Tavares do PRTB, 2%. Simone Carleto do PSOL, 2%. Eduardo Barreto do PROS, 1%. Jovino Cândido do Partido Verde, 1%. Professora Sandra Santos do PDT, 1%. Professor Auriel do PCdoB, 1%. Wagner Freitas do PTB, 1%. Neftales Filho do PSL, 1%. O que me chama a atenção nessa pesquisa, Virgílio Rocha e amigos, Márcio Nakashima do PDT, 0%. Primeiro que o Márcio Nakashima não era para estar nessa pesquisa. E estranhamente aparece com 0%. Não entendi isso aqui não. Vamos lá. Agora, nós vamos comentar também a rejeição. O Pietá e o Guti estão empatados também na rejeição, cada um com 28%. Aí vem a Franco Correia, rejeição, 4%. Neftales, 4%. Rodrigo Tavares, 3%. Wagner Freitas, 3%. Jovino Cândido, 2%. Professora Sandra, 2%. Adriana Afonso, 1%. Márcio Nakashima, 1%. Professor Auriel, 1%. Simone Carleto, 1%. E rejeita todos, 12%. Agora, o que chama a atenção aqui é a avaliação do atual governo do prefeito Guti. 38% aprovam, Sim. 46% desaprovam e 16% não sabem ou não responderam. Quer dizer que a maioria desaprova. 38% aprova, ou aprovam, né, no plural, 38% aprovam e 16%, 46%, vamos lá, repetindo, 38% aprovam, 46% desaprovam. Quer dizer, a rejeição é maior que a aprovação. Ô Pedro, 28% do Pietá e 25% do Guti, são 53%. Você acredita que falta aí 30% dos eleitores a serem conquistados? Falta muito mais. Mas muito e a abstenção? Então, votos nulos? A abstenção vai ser muito alta. A abstenção e voto nulo vai ser muito alta. Eu vou comentar isso com o Rabi, mas eu diria que hoje, de 60% a 70% do eleitorado não está nem aí para as eleições ainda, viu? Esse eleitorado costuma acordar para as eleições faltando talvez de 2 semanas a 1 semana. Então, lá para o começo de novembro, a eleição será em 15 de novembro, a partir do dia 1º de novembro o eleitor começa a se definir. Por enquanto, ele ainda está muito gelado. E dia 13 de novembro, Pedro, uma sexta-feira, tem jogo da seleção no Morumbi, viu? Brasil e Venezuela. Sem público, por enquanto. Tá certo. Sexta-feira 13, os políticos de Guarulhos têm medo, viu? 7h24, produção, rápido intervalo. Há 50 anos, a Unisa está entre as mais conceituadas universidades do Brasil. São oferecidos cursos de graduação presencial e à distância, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, além de pós-graduação e extensão. Nota 5, a nota máxima no MEC. Seu diferencial está na tradição, qualidade e formação humanizada. O Campus Guarulhos é o primeiro fora da capital, sede da Unisa, e marca sua expansão. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br.
A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 7h26, 7h26, Radar de Notícias ao vivo, participe 99507-6900. Comigo aqui no estúdio, jornalista Rabi Kalil. Bom dia, Rabi. Bom dia, meu amigo Pedro Notaro, bom dia a todo o público multimídia do Radar de Notícias, sexta-feira. Aleluia. Graças a Deus é sexta-feira, que para mim não muda nada, que sábado e domingo eu vou trabalhar do mesmo jeito. Está fashion, hein? Combinando a máscara com a camisa, hein? Brincadeira. Sabe, eu te agradeço porque na terça-feira eu estava com a camisa preta e máscara preta também. Percebi. É uma personal style que vem indicando para fazer isso. Vamos lá, Rabi Kalil, 7h27. Como é que você recebeu a mais recente pesquisa divulgada ontem, né? Instituto Real Big Time Data, ligado à TV Record. Aponta mais uma vez segundo turno em Guarulhos, né? E hoje polarizado entre o ex-prefeito Pietá, com viés de liderança, e o atual prefeito Guti, né? Ambos empatados tecnicamente dentro da margem de erro, né? Perfeito. Eu fiz até uma análise, se eu não me engano, é a segunda que o mesmo instituto eles fizeram, Sim. Que fizeram a primeira no dia 7 de outubro, que lançaram, e essa segunda que foi na data de ontem, no dia 15. Né? Houve algumas oscilações. Oscilações, né? Por que a gente fala oscilações? Porque quando se muda números, mas dentro da margem de erro, então você oscila, né? Mas indica alguns índices. Por exemplo, você pega o Eloy, que oscilou de 26 para 28. 2 pontos para cima. Então, é uma oscilação positiva, né? Acompanhado do atual prefeito, do Guti, que também oscilou positivo de 23 para 25. Também 2 pontos. Né? E da candidata tucana, da Fran Correia, que oscilou 1 ponto positivo. Exatamente. Né? De 4 para 5. O detalhe interessante é do Rodrigo, que oscilou negativo. Da anterior para essa, de 2 para 1. Né? Foi o único que os demais mantiveram. A Adriana se manteve? Manteve 3%. Manteve os 3%. Né? Tá. Agora, um detalhe interessante, Pedro. Você me permite? Pois não. O que me chamou a atenção foi o Márcio Nakashima, apareceu com 0%. Eu fui checar essa informação. Segundo informações do próprio Instituto, houve o mesmo disco da anterior, né? Porque quem foi entrevistado sabe como que é. A pergunta, o entrevistador, quando ele vai fazer a pergunta para o eleitor, na estimulada, é um disco, né? E neste disco constava o nome do Márcio, e ele não foi citado. Não é que ele não foi citado. Ele foi eliminado. Ele foi eliminado. Porque não é candidato. Porque não é candidato. Como a pesquisa foi registrada com o nome dele, então, para não descaracterizar a veracidade do registro... Mas gostei, então faz sentido, porque realmente ele não é candidato. Exato. Agora, explica esse 0% aqui. Isso. Porque a gente sabe que o Nakashima teria um potencial eleitoral. Não, se fosse de fato candidato, ele apareceria como na anterior ele apareceu também, com 4 aí, parece. Bom, eu vou reafirmar o que eu já falei lá atrás, acho que desde a primeira pesquisa Ibope. As pesquisas estão indicando o segundo turno em Guarulhos, né? Porque havia, o Rabi sabe muito bem disso, algumas pessoas diziam, a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Não vai. É muito improvável, pode acontecer? Pode, improvável, acho improvável.
Hoje o quadro é de polarização entre o ex-prefeito Pietá e o atual prefeito Guti, né? Empatados tecnicamente. Agora vamos às avaliações do Permita governo. só uma coisa. Só um detalhe dessa polarização. O Partido dos Trabalhadores, eles têm, o PT tem na cidade, historicamente, o seu eleitorado fiel, que são aqueles 20%. De carteirinha. Isso daí ninguém tira do PT. Eles têm aqueles 20%. Esses 8%, o Eloy, ele tem o voto dele, independente do PT. Ele já demonstrou isso há 2 anos, na eleição para deputado federal, sendo o deputado federal mais votado na cidade. 50 mil votos, na unha. Mais ainda, mais ainda. Então, assim, é um candidato que com toda a pandemia que teve, que houve, que está existindo, é um candidato que ele vem demonstrando, e oscilou positivo. Né? E eu encontrei, Pedro, detalhe interessante, eu encontrei essa semana o deputado federal Alencar Santana, né? Eu encontrei com ele, a gente bateu papo, muito amigo pessoal, tenho o maior carinho pelo deputado Alencar, mandar até um abraço para ele, né? E ele disse uma coisa, eu falei, olha, eu vejo o Eloy um adversário à altura, né? E um forte candidato. Ele falou, e olha, ainda o Exército não foi para as ruas. E essa pesquisa anima a militância, né? É lógico, a cada pesquisa a militância petista se anima, lógico. Bom, eu queria falar, Rabi e amigos, sobre avaliação de governos. Eu vou começar, olha só que interessante, pelo presidente Bolsonaro. 41% em Guarulhos aprovam e 51% desaprovam. Quer dizer que a rejeição ao Bolsonaro é maior do que a aprovação, o que me surpreendeu. Muito. Né? Muito bem. Aí vamos para o governador Dória. Ele empata com o presidente Bolsonaro no quesito desaprovação. 51% também desaprovam o Dória. Mas 35% aprovam, quer dizer que a aprovação é menor. Muito bem. Agora vamos para o prefeito Guti. 46% desaprovam e 38% aprovam. Olha, dentro da margem de erro, os 3 estão empatados também. Perfeito. Os 3 governos. Então percebam o humor do eleitor. Aí vem ao encontro aquilo que eu e o Rabi já falamos. O povo não está nem aí com as eleições e com a classe política, porque o povo está rejeitando os 3 governos, o municipal, o estadual e o federal. E esse reflexo haverá nas abstenções nos brancos e nulos. Nulos, principalmente nos nulos. Isso daí é o reflexo das abstenções dos brancos e nulos no dia 15 de novembro. Deixe-me registrar aqui, a pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 13 e 15 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP 01335/2020. Só um detalhe interessante, Pedro, fazendo a comparação com a pesquisa do dia 7, desses 10 dias, só a reprovação do governo Bolsonaro que oscilou para cima de 49 para 51, o do Dória e do Guti se acabou se mantendo. E só um quesito que eu queria até depois, eu pedi até para a produção também levantar, verificar, qual que foi o porquê da diferença, que no dia 7 de outubro foram 1.000 entrevistados. E hoje foi 800. E de outro foi 800. Eu queria entender a lógica dessa diferença de 200. Eu, sinceramente, eu não sei qual que seria o argumento. O argumento, porque essa diferença de... Eu tenho uma outra perspectiva aqui, eu não entendi até hoje, porque na primeira pesquisa também não houve, e nessa segunda, por que não há possíveis projeções de segundo turno? Deveriam ter feito, né? Deveria. Isso ficou muito... Acho que o Ibope fez projeções de segundo turno. Já o Real Time Big Data não fez. Agora... Tem a questão da rejeição também. 28% para o Pietá e 28% para o Guti. É um dado interessante que também o Pietá oscilou 2 pontos para cima na rejeição.
Eram 26, foi para 28. Né? Então, assim... E no Ibope, a rejeição do Guti era maior, né? Agora estão empatados. Isso. Então, assim, eu acredito que na medida em que a campanha ela vai indo às ruas, vai diminuindo a rejeição. Por exemplo, na anterior, que rejeitavam todos, eram 15%. Né? Esses 15%, você pode ter certeza que são os 15% que não vão nem sair de casa para votar. É o nulo e o branco. E tem ainda mais uns 10%, porque 25% não vão nem sair de casa. 20% do eleitor guarulhense não sairão de casa para ir votar. Fora aqueles que irão e vão anular o voto. Tá difícil para todo mundo, viu? Difícil. Tá difícil. Um detalhe interessante, Pedro, na medida em que vai se aproximando, vai se afunilando e o eleitor ele vai se decidindo nos últimos 15 dias. Eu acredito que a partir do dia 1º de novembro, as campanhas começam a tomar corpo e o eleitor começa a falar, poxa vida, tem eleição. A eleição é domingo que vem? É daqui. Nossa, é outro domingo a eleição. A partir do dia 1º de novembro, 5 de novembro. E a partir do dia 1º de novembro, nós deveremos ter outra pesquisa Ibope, com projeção no segundo turno. Então... E essa pesquisa, Pedro, ela identificou isso que nós estamos falando, por quê? Porque na anterior, 19% não souberam ou não responderam. Né? E a de ontem caiu para 15%. A pergunta que eu me faço hoje, Rabi, é que diante desse cenário aqui, nós temos 12 candidatos à Prefeitura de Guarulhos, né? Sim. Com essas pesquisas aqui, será que alguém já vai jogar a toalha em favor de outro candidato antes do primeiro turno? Uma boa pergunta. Boa pergunta. Eu já vi acontecer. Você também já viu acontecer. Né? Então essa pergunta fica no ar. Até que ponto o candidato fala, eu vou em frente ou já vou somar com alguém? Boa pergunta. Né? Vamos aguardar essa resposta aí. Boa pergunta. Bom, Rabi, você precisa dizer que eu tinha razão, hein, cara? Você vai assumir em público? O quê? Porque antes das primeiras pesquisas, você falava que o Márcio França viria em primeiro lugar nas pesquisas. Eu falava que não. Sim. Lembra disso? Lembro. Porque eu falava para você o seguinte, que o eleitor paulistano é diferente do eleitor paulista. Totalmente diferente. Então, o eleitor paulistano é mais bairrista. Então, a gente percebe hoje que o Bruno Covas e o Russomano... E interessante, essa pesquisa Ibope divulgada ontem na capital... demonstra que o Bruno Covas diminuiu muito a rejeição ao seu mandato. Diminuiu. Por quê? O horário eleitoral teve início na sexta. Sim. E o prefeito, o atual prefeito, ele tem utilizado muito as redes sociais. E agora começa a intensificar a prestação de contas. Né? Ele está justificando, por exemplo, achei muito interessante, ele começou justificando a quarentena na pandemia, durante a pandemia. Né? As pessoas começam a enxergar o outro lado. Né? Houve aquela revolta, aquela questão, poxa, fechou o comércio, perdi o emprego, mas houve também a outra questão da saúde pública, né? A questão da vida, tal. Então agora eu acho que está tendo um momento do outro lado do balcão de fazer a prestação de contas. É interessante observar também o bom desempenho do candidato PSOL, né? Guilherme Boulos, com 10%. Aliás, vamos falar os números. Russomano liderando com 25%. Bruno Covas, do PSDB, com 22%. Dentro da margem de erro, estão empatados tecnicamente, né? Guilherme Boulos aparece em terceiro, com 10%. É um índice que surpreende, né? Ofuscando o candidato do PT, Gilmar Tato, né? Gilmar Tato aparece com 4%. Bom, cresceu de 1% para 4%, ou oscilou, sei lá eu. Foi para 4%. O Márcio França aparece com 7%. Interessante, não? O Márcio França, uma eleição disputadíssima contra o então candidato Dória, Isso. ao governo de São Paulo, em 2018. O Márcio França perdeu a eleição porque não declarou o voto no Bolsonaro. Se tivesse declarado voto no Bolsonaro, teria ganho.
Eu discordo. Você acha que o PT não... Porque aí ele perderia os votos dos petistas. Pois é, tem razão. Ele O voto da esquerda, né? O voto da esquerda, ele ficou naquele bico de sinuca ali, ó. Na boca de sinuca, não teve problema. O Dória deu aquela trucada que não tinha jeito. É, Tava você com... tem Eu não jogo truco, mas falo que tinha o Zap, tinha não sei o quê. Copas. Eu não sei. O Dória deu aquela trucada que não teve como correr. Ele é rápido, Dória. Ele falou, meu presidente é o Bolsonaro. Diga Bolsodória. qual que é o seu presidente. Ele não respondeu. Então, mas você tem razão, ele perderia a voto da esquerda. Se ele fala Bolsonaro, ele perde o voto da esquerda. Se ele fala o Haddad, aí ele dá uma razão pro Rapaz, a capital conseguiu superar Guarulhos, a gente tem 14 candidatos a prefeito, hein? Mas, sinceramente, depois daqui, o Arthur Duval, 2%, Joyce Halseman, 1%, Andréia Matarazzo, 1%, Felipe Sabará do Novo, 1%, Levi Fidelix, 1%, Marina Elu, da Rede, 1%, Orlando Silva, do PCdoB, 1%, Vera Lúcia, do PSTU, 1%. Aqui em Guarulhos, o PSTU sumiu, né? Sumiu. O PSTU e o PCO sumiram. Se eu não me engano, o PCO, acho que nem comissão, nem diretório constituído possui. Lá em São Paulo tem até candidato, Antônio Carlos Silva. É o Partido da Causa Operária. 0%. Agora, posso fazer só uma observação? Lógico. Também pegando uma comparação dos dois últimos Ibopes, né? O Ibope. Da capital, do dia 2 de outubro, que foi a penúltima, e a de ontem, né? O Russomano também oscilou para baixo, que é uma tendência do Russomano. As últimas 3 eleições ele Cavalo Paraguai. É impressionante como que faz. O atual prefeito oscilou para cima, o Boulos, ele oscilou 2 pontos positivos, de 8 para 10. Eu vejo que ele está conseguindo absorver esse eleitorado da esquerda, o voto da esquerda. O Márcio França se manteve com 7 pontos eu tenho muitos amigos lá, e eu conversei com o pessoal da coordenação, ontem, inclusive, quando saiu o Ibope. E a expectativa deles é dizer ao paulistano que o Márcio é candidato através da TV. Essa pesquisa não foi feita ainda com porque o horário eleitoral teve início na sexta-feira. Uma semana hoje. Hoje teve uma semana. Então, a expectativa deles é mostrar ao paulistano que o Márcio é candidato a prefeito. Por quê? Porque ele teve 3 milhões de votos para governador. Para governador há 2 anos. Ou seja, 3 milhões de paulistanos depositaram o voto, foram na urna e votaram nele. Então, ele tem esse recall que precisa chegar até o paulistano e falar, olha, você há 2 anos votou em mim, eu sou candidato a prefeito. Né? Essa é a expectativa dele. Ou a aposta. Né? Ou a aposta. Mas o Márcio França não é um político paulistano, né? Ele é de São Vicente, foi prefeito de São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Um bom prefeito. Um bom prefeito. Muito bem avaliado. Ele foi reeleito com, acho que, 90% dos votos. Foi. Fez o sucessor. Foi um prefeito que se destacou. E um outro detalhe também é do Gilmar Tato, que quando começou também começaram a falar o candidato do PT, o candidato petista é o Gilmar Tato, também de 1 foi para 4. Mas o PT ontem ameaçou até jogar toalha, hein? Já estava ameaçando jogar toalha. O Boulos está comemorando. Então, aguardemos. Olha, relembrando sempre que pesquisa é que nem assistir uma corrida de cavalos por fotografia, hein? Aliás, esse quadro que veio ontem, hoje já pode ser outro. Então vamos aguardar, eu aposto nas pesquisas a partir de 1º de novembro, né? Aí nós vamos ter uma noção mais nítida do que está acontecendo em Guarulhos, São Paulo e em outras cidades. No Rio de Janeiro, o Paes liderando, né? Eu acho improvável a reeleição do Crivella, hein? Muito difícil. O atual prefeito carioca, Crivella, muito mal avaliado. Vamos ver se o Bolsonaro coloca a mãozinha nele lá.
Mas você vê que eu me surpreendi com esse resultado da pesquisa aqui em Guarulhos, hein? Eu imaginava que a maioria iria aprovar o governo Bolsonaro. Eu também não sei se é aquela rejeição total aos políticos. É o descrédito. Não é total. Porque eu ia fazer esse comentário, Pedro. Se você pega, vamos supor, a rejeição do governo do Estado. Você aprova o governador Dória? 60% desaprova. Né? 60% desaprova a gestão do Dória. 40% do Bolsonaro, 40% do Guti. Aí você vê que é uma rejeição específica ao governador Dória. Mas esses números próximos é o perfil do eleitor que está em descrédito com a classe política. Total. Municipal, estadual e federal. Não importa. E um detalhe interessante que o PT tem em favor dele é que o PT ele não é vidraça em nenhum governo. Ele não é vidraça nem do governo federal, nem do governo estadual. Ele está correndo por fora. Então essas rejeições não atingem aos candidatos petistas. Ok. Obrigado pela participação, Rabi Kalil. Eu que agradeço, mandar um abraço para o nosso amigo Wagner Borges, porque olha, a audiência aqui hoje, bens a Deus, ao Wagner Borges, ao professor Jesus, que eu descobri ontem, Pedro, que o professor Jesus foi aluno de uma candidata de cidadania da professora Dinorá. Olha que coisa. Mandar um abraço a todos eles. 7h46, produção. Rápido intervalo. Há 50 anos, a Unisa está entre as mais conceituadas universidades do Brasil. São oferecidos cursos de graduação presencial e à distância, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, além de pós-graduação e extensão. Nota 5, a nota máxima no MEC. Seu diferencial está na tradição, qualidade e formação humanizada. O Campus Guarulhos é o primeiro fora da capital, sede da Unisa, e marca sua expansão. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 7h48, 7h48, Radar de Notícias ao vivo. Participe 99507-6900. Agora comigo aqui no estúdio, outro jornalista conceituado aqui em Guarulhos, Wellington Alves. Bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. O Radar de Notícias é assim, viu? Abre espaços para os jornalistas, para os bons jornalistas de Guarulhos. O Wellington Alves escreveu um livro bonito, gostei. Os Anos de Chumbo em Guarulhos, uma história não contada até então, né, Wellington? É a primeira vez, é uma história inédita, nós não tínhamos obras, referências em Guarulhos sobre a ditadura e essa foi a ideia. Qual foi a ideia? Você pegou de 64 até 85, é isso? Na verdade, nós começamos um pouco antes. O Jânio Quadros deixa o poder lá para o ano de 61. Sim. Quando ele deixa o poder, ele vem a Guarulhos, fica na base aérea. E a esperança do Jânio é que o povo peça para ele retornar ao poder. Aí Sim. o que não acontece. Não aconteceu. E aí começamos dessa história de Guarulhos até a redemocratização. Obrigado pelo presente aqui, pela dedicatória. E a base aérea era o pivô aqui em Guarulhos, então, dos anos de chumbo da ditadura?
Também, a base, ela monitorava a cidade, ela tinha um controle social sobre as atividades políticas, ela foi importante na prisão de algumas pessoas. Tem uma história, por exemplo, do professor Laércio, que ele era professor do Colégio Claretiano, e ele falou durante as aulas, porque o Brasil é um país subdesenvolvido e ele tinha alunos dele, eram filhos de tenentes da base aérea. Aí imagina que ele foi chamado para prestar depoimentos, os diretores da escola, por causa do que ele disse em sala de aula. Eu não sei se é lenda ou não, mas havia uma história que eu ouvi dizer que veio um ônibus uma vez da base aérea e levou vários vereadores para a base aérea. Então, essa história ela tem relação com a deposição do ex-prefeito Alfredo Nader. Isso. Alfredo Nader ele foi deposto dia 11 de junho de 70, por imposição do presidente Médici, intervenção federal, por denúncias de corrupção na cidade. E foi nomeado Jean-Pierre como interventor, que ele não era uma pessoa de Guarulhos, mas ele trabalhava em Brasília e ele tinha parentes em Guarulhos. Então escolheram o Jean-Pierre vem para Guarulhos, e no dia da posse do Jean-Pierre, apenas 3 pessoas estavam na prefeitura. Uma delas era o Plínio Tomás, que era superintendente de Jussai. Os outros estavam prestando depoimento aí, porque foram recolhidos durante a noite. A história que eu sabia do Jean-Pierre é que ele foi escolhido porque alguém lembrou no Ministério da Justiça, acho que era o Abiaquil, falou, você não é de Guarulhos, então vai para lá. Mas ele tinha os familiares aqui, ele não tinha naquele momento ele não tinha uma relação com a cidade, digamos assim. Não, sim. E que mais que você me conta da ditadura aqui em Guarulhos, velho? Nós temos várias histórias. Como eu disse, é uma história não contada, você não tinha nenhuma obra de referência. Então, a minha ideia foi ouvir as pessoas que viveram esse momento histórico. Então, você tinha muito... E o interessante do livro é que, você conversando com as pessoas não sabiam da história das outras. Por exemplo, as pessoas que participaram dos grupos armados aqui, que tiveram atuação, Ala Vermelha e outros grupos, eles sabiam da atuação deles, eles não sabiam do contexto. Mas nós falamos sobre a deposição do prefeito, as investigações, sobre os mortos da cidade, os desaparecidos. Você cita a Operação Oban, Operação Bandeirante, no livro, não? Brevemente. O foco, eu foquei mais a atuação dos guarulhenses e dos guarulhenses que ainda estavam, e as pessoas que tinham alguma relação. Por exemplo, nós temos o Castelo Hansen, que é jornalista. Saudoso, que o irmão dele sim, foi morto pela ditadura militar. Isso é uma história que poucos sabiam também. E esse ex-cabo da aeronáutica aqui, Edson Moreira da Silva, era aqui de Guarulhos? Ele era de Guarulhos, ele estava no dia do golpe militar, ele foi detido durante o golpe, porque o que ele explica é que naquele momento, você tinha algumas pessoas que eram nem todos ali entre os militares eram a favor. Então, aqueles que não se mostraram a favor, eles foram detidos. E também, um caso curioso dele, o cunhado dele era o presidente de um sindicato dos condutores, o Isídio, e ele também foi morto. Rapaz, esse sindicato dos condutores tem história em Guarulhos, né? É verdade, ali é difícil, Já naquela época? Década de 60 não era fácil também, não. E eu me lembro também, em relação à ditadura aqui, na época era Arena e MDB, né? Isso. Né? E o pessoal também falava que havia era a CGI, Comissão Geral de Inquérito? Isso, investigações. A CGI era famosa, né? Isso, porque eles que faziam era a Lava Jato da época. Isso, eles faziam os depoimentos, tanto que no caso da deposição do Alfredo Nader, os secretários e o próprio Alfredo Nader, várias vezes foi chamado a CGI para prestar esclarecimentos sobre o que acontecia na cidade, as denúncias. Nessa época, inclusive na década de 70, você tinha muito denuncismo, né? Porque fulano levou aqui, o outro levou ali, aí foi todo mundo em cana. Eu estou enganado, o vice do Nader na época já era o De Carlos? Acho que era o De Carlos, né? Oswaldo De Carlos. Também foi chamado na base aérea, me lembro disso. Sobraram aqui, aliás, olha, eu nem sabia ver agora, a base do medo, é isso? Exatamente. E você tinha uma certa vantagem. Tinha pessoas na cidade que de fato, eles procuravam ter essa relação, porque ter uma boa relação com a base era uma vantagem, era uma espécie de proteção. E tem um depoimento até de uma pessoa que ela exercia esse papel, que de fato ela falou, não, realmente, quando tinha algum problema, ia na base, falava, fulano tal fez isso.
A base aérea de Cumbica, que foi fundada em 1945, era o pivô da ditadura em Guarulhos, né? Sim. Era uma base. Aqui tinha um grande monitoramento, né? Eles tinham interesse sobre o que acontecia na cidade. E na época também a base tinha uma importância militar estratégica muito maior do que hoje, né? Porque hoje em dia, depois do aeroporto, virou uma base terrestre, né? Mas naquela época era uma base aérea mesmo. Sim, né? de fato. E você sabe uma coisa, uma particularidade, Wellington? Eu estudava lá em Bom Sucesso, nos anos 70, né? No ginásio. E os meus professores, na maioria, eram militares da base aérea. Interessante. Então, na época da ditadura, os professores da rede pública eram militares da base aérea. Isso é bacana. Tem um caso que eu cito, que é um pouquinho anterior, que é meados da década de 60. Você teve uma professora em Guarulhos, que era uma professora de português, Helenira Rezende, que ela foi presa no congresso da UNE em Ibiúna, mesmo local que também foi detido Eloy Petá, que era também já desse movimento de resistência. E depois ela entra para a luta armada. Ela deixa de ser professora em Guarulhos e entra na luta armada e é morta. Até hoje o corpo não foi encontrado. Desaparecida, então. Desaparecida. Foi conhecida como Fátima, lá na guerrilha do Araguaia. Eu não sabia da história da luta armada em Guarulhos. Vou ler com muito prazer esse seu livro aqui. Deu muito trabalho, muita investigação? Foi complexo porque, como você não tinha uma obra de referência, então foi um jornalismo raiz, como nós dizemos, né? Então você tem que... Eu fui em todos os arquivos oficiais, arquivo do Ministério Público Federal, arquivo da Prefeitura, arquivo do Estado, e comecei a conversar com as pessoas, mas ninguém tinha uma visão geral. Então essa visão geral é construída no livro, o que aconteceu em cada época, de acordo com as leituras. E eu admito aí que tem muitas histórias ainda a serem contadas, porque é uma primeira obra. E obviamente tem muitas coisas ainda que podem ser aprofundadas sobre os temas que eu trabalhei e outras aí que merecem maior atenção também. E o Carlão Derman, ex-vereador, ex-secretário de saúde, também foi guerrilheiro, né, durante a ditadura. Ele retorna a Guarulhos, ele retorna ao aeroporto, e no aeroporto você tinha a Casa de Cultura Paulo Pontes, que eles faziam uma espécie de acolhimento às pessoas que chegavam, os anistiados. Aí, com essa relação com a Casa de Cultura, que começa a relação do Carlos Derman, filho do Schneiderman, famoso escritor ucraniano, com Guarulhos. Tá certo. Estamos em cima do horário. Obrigado, Wellington Alves. Os Anos de Chumbo. Onde é que o pessoal encontra o seu livro? Então, vocês podem encontrar no Espaço Livre Café Bar, ali na Paulo Facini, perto do Bosque Maia, ou fazer o pedido pelo WhatsApp 97455 1196. 97455 1196, aí nós enviamos pelos Correios. Obrigado, Wellington Alves, grande jornalista em Guarulhos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Mais uma vez, agradeço pelo convite. 7h58, produção. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Até terça-feira, se Deus quiser. Até lá. No ar, Radar